Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa série de Canvas. Essa é a nossa última aula e a gente vai fazer algumas coisas bem interessantes com os nossos elementos do Canvas. A primeira coisa que eu quero pedir para você fazer, eu já mudei aqui, ó, a gente tinha um valor fixo aqui de 100, eu vou pedir para você colocar o tamanho do círculo. Por quê? Um pouquinho mais para frente a gente vai aumentar esse valor e a gente não vai precisar mexer em dois lugares. Outra coisa que a gente vai fazer aqui, reduzir essa velocidade para ele ficar um pouquinho bem mais amigável, né, do que aquelas coisas correndo. E a gente vai começar agora a fazer as interações com o mouse. Para fazer isso, a gente vai criar um Event Listener. O Event Listener, ele fica escutando por algum evento que aconteça. Possa ser ele clicar, entrar em algum campo, quando você sai de algum campo. A gente vai utilizar aqui um evento de movimento de mouse. E a gente vai capturar a posição do mouse. Então fica assim, ó, window.addEventListener, a gente vai adicionar um Event Listener, que é mouse move. É o primeiro parâmetro, ele recebe uma string com o nome do evento. E o segundo é uma função, onde a gente vai poder trabalhar com os valores que ele apresentar para a gente. Então, eu vou logar aqui uma string qualquer, só para você ver que ele funciona. Tá? Enquanto eu mover o mouse, ele vai incrementar esse valor ali para mim. Mas não é isso que eu quero o parâmetro que ele traz aqui para mim, que é um evento. E dentro desse evento tem o valor que nos interessa, que é o valor x e y, que é a posição do mouse. Eu vou criar aqui em cima uma variável que vai ser um objeto que vai receber a posição do nosso mouse. E lá na frente a gente vai comparar ela com a posição do nosso círculo. Então, mouse x recebe event.x, mouse y recebe event.y. Eu vou logar esse valor aqui, valor do mouse, e você vê aqui que a gente tem a posição do nosso mouse conforme eu mexo ele dentro do Canvas apenas, tá? Agora a gente vai fazer uma comparação aqui dentro da função update do nosso círculo. Eu vou colocar um if aqui, e eu vou comparar o seguinte, eu quero pegar aqui os valores, ou os círculos, que estiverem a 50 de posição da posição do meu mouse. Então, 50 para cima, 50 para cá, 50 para cá, 50 para cá. E eu vou aumentar o raio dos meus círculos. Eu vou fazer da seguinte forma, mouse.x menos this.x, ou seja, eu subtraio a minha posição do mouse, que no caso seria aqui, vamos dizer, 200, menos o tamanho do raio, e ela tem que ser menor que 50. Eu vou usar aqui, ó, this.raio, vai incrementar uma unidade. Vamos ver o que vai acontecer? Olha só, ele está meio perdidão ainda, porque a gente não adicionou as outras condições, mas ele já está aumentando conforme a posição do meu mouse. Vamos colocar outras condições aqui, que vai ser a posição do mouse ainda em x, mas ela vai ser maior que menos 50, porque nesse caso aqui a gente não está cobrindo as posições negativas em relação ao nosso mouse. Então você percebe aqui agora que ele ficou mais uniforme do que anteriormente. E a gente tem que fazer a mesma coisa para as posições y. É a mesma coisa, eu vou até copiar aqui esse trecho de código e vou colar aqui e só mudar a variável para y, para a gente fazer essa confirmação da posição para cima e para baixo também. Ó, já está bem mais limpo, bem mais legal. Só que eles
eles não reduzem o tamanho. Eles vão aumentando, 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 e isso tende a ficar totalmente em branco aqui, até porque a gente não tem nenhum método preenchendo os nossos círculos. Se eu tivesse aqui um método preenchendo o círculo, olha aqui, ó, c.fill, vai ficar preto no meio. A gente vai ficar com uma tela preta aqui apenas. Não é isso que a gente quer. A gente quer que o nosso círculo volte para um tamanho específico. Eu vou voltar aqui, nesse primeiro momento, para 2. Ó, você já começa a perceber que ele vai ficando mais legal. Só que ainda está bizarro, porque ele não tem também um tamanho máximo para ele crescer. E eu vou adicionar isso. Eu vou criar um outro if aqui dentro, só para ficar mais fácil da gente ler. E esse if aqui eu vou verificar. Se o raio for menor do que 40, eu faço ele crescer. Se não, ele não cresce mais. Então, ó, ele tem um limite de crescimento agora. E aí, quando ele sai da nossa verificação de 50 de distância do mouse, da posição do mouse, ele retorna para a posição 2. Mas ainda assim, eu estou retornando abruptamente. Eu quero que ele retorne e vai ficando pequenininho conforme o tempo. Então, eu preciso fazer uma comparação aqui. Preciso colocar um if. Se o raio for maior que 2, eu vou reduzir de 1 em 1, até que ele fique com o tamanho 2. E assim já fica bem mais legal. Perceba que ele vai crescendo e diminuindo conforme a posição do meu mouse. Fica bem mais legal assim. O que mais que a gente vai fazer aqui? A gente não vai utilizar esses valores aqui de forma fixa. Vamos colocar aqui eles numa variável, tamanho mínimo de raio, 2. E o tamanho máximo do raio também a gente vai colocar numa variável. Max raio, 40. Fechou. Ele continua com o mesmo comportamento. Beleza? Próximo passo. Vamos aumentar o número de esferas, de círculos que a gente tem aqui. E foi para isso que a gente colocou aqui esse length, né? Para que quando a gente fizer essa saturação aqui, fosse transparente. Ele está meio travado ainda, que a gente precisa ir alterando algumas outras coisas também. O tamanho do raio aqui, por exemplo. A gente vai alterar esse tamanho de raio para um tamanho de raio dinâmico. Math.random. E a gente vai multiplicar ele por 3. A gente quer um tamanho máximo de 3, mais 1. Por que mais 1? Porque se o random for 0, a gente garante que ele tenha pelo menos o tamanho 1. Vamos ver como é que ele vai ficar. Ó, a gente já tem esferas de tamanhos diferentes. Eu vou aumentar um pouquinho, porque ainda não ficou muito agradável. Eu vou reduzir esse valor aqui também, porque está travando um pouco. Ó, legal. Já está bem mais legal. Vou reduzir um pouquinho mais, porque continua travando. Ó, bem bacana. Mas se você perceber, conforme eu passo o raio, a gente tinha esferas, círculos, nossa, estou fazendo uma confusão. A gente tinha círculos aqui de tamanhos diferentes, mas eu vou passando o mouse e eles voltam para o tamanho 2, que foi o tamanho fixo que a gente colocou. E a gente precisa prevenir que isso aconteça. Isso a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai colocar um tamanho mínimo de raio aqui dentro, que vai ser o tamanho do raio no momento em que ele foi criado. Eu vou colocar aqui, ó, this.min raio,
E essa variável aqui eu não preciso mais dela. E olha só. Eu passo o mouse nelas e elas voltam para o tamanho que elas eram originalmente. E eu tenho um aspecto bem mais legal, né? Não só um monte de círculozinhos que são de tamanhos uniformes. Elas ficam bem mais legais dessa forma aqui. Deixa eu ver, próximo passo. Se eu for fazer um resize aqui no meu canvas, ele vai continuar do mesmo tamanho, e não é isso que a gente quer. A gente vai colocar outro event listener para o resize. Window.add_event_listener e a gente vai colocar aqui o nome resize, que é o nome que ele vai pesquisar, que ele vai observar quando eu fizer um resize aqui, quando eu redimensionar a minha janela. E eu vou chamar aqui a função, e essa função, eu vou passar aqui um console.log, só para você ver o que ele está chamando. Olha lá, ele vai chamando o resize. E aí é bem simples, eu vou só adicionar esse trecho de código aqui. Aqui dentro. E quando eu fizer resize, o meu canvas ele vai aumentando também. No entanto, as minhas bolinhas elas vão preenchendo o canvas. Eu quero que elas sejam criadas automaticamente. Como é que eu faço isso? Eu preciso inicializar novamente as minhas bolinhas ali. Eu estou inicializando as minhas bolinhas aqui dentro. E eu vou colocá-las dentro de uma função. Vou chamar essa função de init. Eu vou colocar ela aqui. Eu preciso deixar esse var círculos para fora. E preciso reinicializar esse círculo sempre que eu chamar init. Senão, ele vai encher e nunca vai limpar essas esferas ali. A gente tem um erro aqui. Qual que é? Eu não inicializei. Eu preciso chamar essa função aqui. Tá? Então, ó, ele está funcionando. Eu vou fazer o resize e ele ainda não vai funcionar. Eu preciso colocar a função init dentro do resize. E aí ele vai criar de novo para mim, toda vez que eu fizer um resize. E eu vou reduzir um pouquinho aqui. Legal. Bom, toda vez que eu faço resize, ele gera novamente essas bolinhas ali para mim. Eu acho que por último, o que nós vamos fazer é mudar a cor dessas bolinhas aqui. E eu vou criar um array de cores, que vai ser de onde a gente vai buscar essas cores. Vou criar um array de cores, com 5 cores, e eu vou buscar essas cores no site aqui de paleta de cores. Esse primeiro aqui mesmo já serve. Color Hunt. E eu vou procurar algumas cores mais profissionais, com um visual mais bacana do que a gente utilizar só preto. Populares. Talvez essa aqui? Não. Deixa eu ver. Essa aqui tá ruim. Tendência. Vamos usar esse aqui, ó. 4 cores. Não, eu quero mais cores. Estou indeciso. As cores aí, né? Color CO. Vamos ver se esse aqui tem algumas coisas mais. Eu acho que é. Esse aqui a gente vai
vai se dar bem. Vou dar um Explore aqui. Eu vou usar essa daqui. Eu vou copiar esse códigozinho aqui. Eu não gostei dessa cor aqui, eu vou alterar ela. Esse aqui tá mais legal. É só copiar e colar as cores aqui para dentro. Ok, tenho meu array de cores. E agora eu preciso passar essas cores para o meu objeto aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou remover esse fill aqui e vou usar c.fillStyle, que a gente viu lá atrás nas nossas primeiras aulas. E eu vou usar aqui, ó, a posição do meu array. Eu vou usar a posição 1 só para você ver. Color não está definido. O que eu esqueci? Ah, claro. A variável tem outro nome. Cores. Fill.style. Fill.style. É para ser isso aí. Cadê? Canvas fill style. Deixa eu dar um refresh. Não. Fill.style. É isso aqui mesmo. Posição 0. Tem algo a ver com a posição? C.fill. Agora sim. Eu vou remover esse stroke aqui, para ele ficar somente com a cor. E eu vou fazer essa cor aqui ser gerada de forma aleatória. Eu preciso passar aqui, então, algo que seja aleatório, e para ser aleatório, vai ser o math.random. E eu vou multiplicar pelo tamanho do array de cores. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ele ficou preto. Por quê? Porque o valor que eu estou passando aqui não é um valor inteiro. Para isso, eu uso aqui, ó, math.floor e passo aqui esse tamanho. Mas, ó, ele está piscando assim de forma louca, porque toda vez que eu estou desenhando, eu estou passando uma cor nova para ele. Não é isso que eu quero passar uma cor fixa. Então, eu vou colocar na inicialização aqui. E isso deve resolver o nosso problema. Então é isso, bacana. Agora está funcionando. A gente cobriu aí o nosso canvas com esferas de cores diferentes, fazendo elas aumentar e diminuir o tamanho conforme a gente passa o mouse. Se eu aumentar aqui o número, ele vai ficando cada vez mais legal. Vai experimentando aí até onde vai a capacidade do seu computador. Mas assim já tem um aspecto bem legal, bem bonito. E a gente cobriu aí várias interações e conceitos bem importantes do Canvas. Eu não consigo colocar mais aqui porque eu estou gravando o vídeo, então ele
ele consome bastante memória a gravação do vídeo. Mas a princípio é isso aqui. Brinca aí com o seu Canvas, faça alterações, e eu acredito que os conceitos que a gente passou aqui nessas últimas aulas, eles vão te abrir os olhos aí na questão de animação, e você vai se divertir bastante com o Canvas. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de dar um like. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, se inscreve no canal e clica lá no sininho para você receber a notificação. Eu posto vídeo todas as semanas e você vai ficar por dentro aí de novidades. Se você tiver alguma sugestão também, manda que eu vou procurar fazer um vídeo daquilo que você estiver procurando aprender, tá bom? Então eu vejo vocês aí na próxima semana e até mais!